Olá, professores! Que alegria poder estar aqui para compartilhar mais uma pré-aula da classe Jardim. Meu nome é Priscila, eu sou professora da classe Jardim na Assembleia de Deus de Blumenau. Nós trabalhamos com a revista da CPAD e a classe Jardim é de 5 e 6 anos. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando com o tema O Meu Amigo Guarda e Cuida do Seu Povo. Agora na lição 4, o tema é O Meu Amigo Fala pelo Fogo. O objetivo da nossa lição é narrar que Deus falou com Moisés através do fogo da sarça, entender que a sarça não ficou destruída pelo milagre de Deus e hoje o Papai do Céu fala conosco pela Bíblia. Como eu falei na outra pré-aula, é importantíssimo você sempre enfatizar o objetivo da sua lição. Conte a história, faça as dinâmicas, mas jamais se esqueça do objetivo da sua lição. Para o versículo dessa lição, nós temos: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Faça a explicação do versículo de acordo com como está na sua lição. Explique bem para que a criança entenda o que ele quer dizer. Para a memorização do versículo, eu fiz um cartaz. Aqui está. Esse cartaz, eu fiz ele com papel cartão e fiz no Word, né, o versículo, recortei, colei e aqui eu coloquei uma sarça para lembrar que essa aula vai ser sobre a sarça ardente. Esse material, tanto o versículo como o desenho da sarça, vai estar lá no nosso site para que você possa imprimir. Você pode fazer o download da imagem e imprimir. O site é www.eb-blumenau.com.br. Acesse e você terá todo esse material prontinho, apenas para imprimir. Para ajudar na memorização do versículo, você precisa repetir, explicar. E eu fiz um dado com algumas tarefas. Nesse dado, a criança vai vir à frente, depois de você ter repetido bastante vezes o versículo, para ela enfatizar isso, para ela aprender o versículo. Então a criança vai vir à frente, quando fala em participação, todos eles querem, né? E ela vai jogar um dado. E no dado tem algumas tarefas. Por exemplo, fale o versículo pulando. Então, se cair nessa face do dado, a criança vai ter que repetir o versículo pulando. Uma outra tarefa, fale o versículo batendo palmas. Chame um amigo para falar o versículo. Em qual livro da Bíblia está o versículo? Chame um amigo para falar o versículo com você. E o último é: explique o significado do versículo. Então a criança vai lá na frente e vai jogar o dado e de acordo com a face que cair, ela vai precisar fazer. Ajude ela, caso ela não consiga falar sozinha, auxilie, não constranja a criança, para que ela não fique traumatizada ou se sinta envergonhada, humilhada, jamais. Ajude ela a falar o versículo caso ela não tenha decorado ainda. E todo esse material também vai estar lá no site, todas essas folhas vão estar lá no site para que você possa imprimir. Esse dado eu já tinha ele é feito de uma espuma, uma espuma bem grossa, bem larga e revestido daí com fita adesiva, mas você pode fazer também com caixa de leite, com várias caixinhas de leite, todas juntas, e daí revestir elas com papel e depois com uma fita adesiva ou papel contact, o efeito mesmo. Não precisa ser tão grande, pode ser menor, você pode fazer as folhas menores também, fica a seu critério, faça da maneira que melhor for para você, for mais fácil, mas não deixe de fazer. Eu achei bem legal essa dinâmica, com certeza os seus alunos vão amar essa dinâmica. Para a história, a lição sugere que você leve vários tipos de lâmpadas. Então leve, até se for possível, quando as crianças chegarem, a sala estiver escura e você tiver com vários tipos de lâmpadas diferentes acesa, isso vai ser bem interessante. Leve vela, leve lampião, leve um rabicho,
leve várias formas diferentes de que a luz existe. É uma introdução para a sua história. A nossa história hoje vai falar sobre a história de Moisés, sobre a sarça ardente. Para contar essa história, eu tenho uma caixa cenário, ela é bem antiga, só que ela é muito útil, então eu recomendo para você fazer uma caixa cenário. Essa minha eu fiz com um faqueiro, é um faqueiro usado, né, que na verdade eu encontrei descartado e eu revesti ele, eu coloquei EVA na parte de baixo, na parte de cima e embaixo aqui tem um isopor, para que eu pudesse fincar os palitinhos aqui quando for história com palitos. É muito útil, eu já usei várias vezes, tanto que já está bem perfurado, mas vale a pena você fazer, é um recurso muito interessante que dá para usar para muitas aulas diferentes e é fácil de usar. Para essa história, então, eu fiz Moisés, essa figura vai estar disponível também lá no site para você baixar. Aí coloquei ele num palitinho para que pudesse fixar aqui na caixa cenário. Fiz as ovelhinhas, né, que fala que Moisés cuidava das ovelhinhas do seu sogro. Eu não vou contar aqui a história, porque senão isso demanda um tempo muito grande, mas leia na lição, faça ela, use detalhes, mas eu só estou dando algumas ideias. Então, as ovelhinhas eu fiz com bolinhas de isopor e elas são revestidas com um tecido como se fosse um pelinho, é um tecido bem macio, bem gostoso, mas você pode simplesmente usar só as bolinhas brancas e fazer um rostinho de ovelhinha, ou simplesmente fazer as ovelhinhas em EVA e usar num palitinho. A sarça eu fiz com uma arvorezinha de plástico que vem naquelas kits de animaizinhos das lojas de R$1,99 e colei um papel celofane. Algo bem simples, né? Bem fácil de fazer. E o Moisés no palitinho. Então é uma ideia legal que você pode usar para a sua história e com certeza as crianças irão amar a sua aula. Uma outra ideia para você contar essa história é você utilizar uma planta que vai ser a sarça. Aqui eu peguei uma planta que eu tinha lá em casa, colocar um pisca, né, um pisca não colorido, né, um branco, e daí eu coloquei algum papel celofane pelo meio da planta para dar o efeito de fogo. Eu acho que é uma ideia muito legal, né, e vai chamar bastante a atenção das crianças. Tem várias maneiras de você fazer essa técnica, né, talvez usando uma lâmpada mesmo, ou um pisco, ou uma lanterna, qualquer coisa nesse sentido vai dar o mesmo efeito, é bem legal. Daí para fazer Moisés, eu utilizei, na verdade esse aqui eu ganhei de uma amiga, que ela fez esse boneco, ele é feito com caixa, aqui é caixa de papelão, aqui ele foi revestido com TNT e aqui é EVA. Aí como o Moisés já era idoso, né, então eu fiz a barba, só troquei a barba, fiz uma barba branca e coloquei um turbante na cabeça. E para as ovelhas, né, para dar a ideia de que ele estava cuidando das ovelhas, eu tinha algumas ovelhinhas em casa, então daria para usar, são ovelhinhas diferentes, uma das outras, né, mas eu acho que ficaria bem legal. A gente está usando claro que o espaço é um pouco pequeno, mas dependendo do espaço da sua sala, você pode usar as ovelhinhas. Se você não tiver esse tipo de ovelhinha, pode fazer de repente de EVA ou pode até usar uma bola de isopor, alguma coisa nesse sentido. Esse material é bacana para quem tem uma sala um pouco maior, né? Se a sala não é tão pequena. Se a sala é pequenininha, então é mais interessante a caixa cenário, que vai ocupar um menor espaço. Essa é a ideia que eu estou passando hoje para vocês para a nossa história. Né? Então, a história eu não vou discorrer ela aqui porque ela está toda explicadinha na lição. E tem a parte que fala que Deus fala com Moisés. Nessa parte, você pode usar um áudio de uma pessoa falando com Moisés. Eu vou disponibilizar esse áudio
para você baixar lá no site. Entre no site e vai estar lá. Daí na hora que Deus fala com Moisés, através da sarça, você coloca o áudio, é uma voz diferente. Isso vai chamar a atenção da criança e eles vão lembrar dessa história, jamais vão se esquecer. Um dos objetivos dessa aula é você fazer a criança entender que hoje Deus não fala mais por meio da sarça, mas a maneira que Deus fala conosco é através da Bíblia. Então, eu tinha essa caixa Bíblia já, é um outro material que é interessante você fazer, porque você vai usar muitas vezes, em muitas histórias, até em, por exemplo, histórias que você vai usar figuras, você pode retirar as figuras aqui de dentro da caixa. É uma caixa de sapato e ela foi revestida nessa parte aqui com papel de presente e a capa eu fiz de EVA e a escrita também é papel de presente. É algo bem prático e bem útil. Então, para as crianças entenderem que a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, eu fiz uma Bíblia falante. E para mostrar isso para eles, eu pensei assim, vou fazer uma pergunta. O que a Bíblia fala em relação aos filhos com os pais? Como os filhos devem se portar? A Bíblia fala isso, que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Eu coloquei o versículo lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E aqui eu fiz uma boca. Uma boca é feito com origami, é dobradura. Eu demorei um pouquinho para conseguir acertar, mas depois foi bem fácil. Vai estar disponível lá no site a maneira como se faz. Vou colocar o link de onde eu peguei essa ideia de como fazer essa dobradura. Mas eu achei bem legal, né? É a ideia de que a Bíblia é a maneira como Deus fala com a gente. A Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Essa é a ideia que eu quis passar. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica. Eu acho que as crianças vão gostar também, porque vai ser algo diferente, né? Uma maneira de mostrar isso diferente. E eles vão gravar que a Bíblia é a boca de Deus, é a maneira como Deus faz para falar conosco. Uma maneira de você estar recapitulando as histórias que a gente aprendeu até agora, porque todas elas são uma sequência, né? Então é interessante a gente estar recapitulando para as crianças, lá nós aprendemos isso, lá aprendemos isso. É através de perguntas. Então você pode fazer perguntas para que as crianças respondam e uma maneira de incentivar elas a responder é através de um jogo. Eu fiz um jogo com material reciclado. Aqui é caixa de ovos, aqueles ovos de 30 ovos, né? E dentro de cada buraquinho eu coloquei uma pontuação. Os amarelos valem 5 pontos, os verdes 2 pontos e os vermelhos 10 pontos. Então você vai fazer uma pergunta e a criança que for chamada para responder vai lá na frente e ela vai ganhar uma bolinha. Eu fiz o teste com uma bolinha de ping-pong, que deu certo, e também com uma bolinha de gude. A de gude funciona um pouco melhor porque ela é mais pesada. A criança vai lá na frente e vai jogar a bolinha. Ela respondeu certo, então se ela jogou a bolinha e caiu no 10 pontos, então 10 pontos para a equipe dela. Você pode dividir em 2 equipes. Não faça sempre meninos e meninas, não, é legal fazer misturado, né? Então 2 equipes e você vai anotando os pontos que a equipe vai fazendo. A equipe vencedora, por exemplo, pode ganhar 2 pirulitos. A equipe que perdeu ganha 1 pirulito, mas é sempre interessante você dar alguma coisa para as 2 equipes, para eles não ficarem tristes, né? Então, essa é a ideia. Eu recortei bolinhas de EVA, coloquei no fundo e anotei a pontuação. É um jogo que você pode usar para outras aulas também. Então faça e guarde, que com certeza vai ser útil para outras aulas também. Uma ideia para lembrancinha dessa aula, até como atividade também. Eu peguei um copinho, um copo transparente, esse aqui eu cortei, era um copo grande, eu cortei. E daí atrás eu escrevi o versículo do dia, que eles vão levar para casa para lembrar. E na frente eu desenhei
pintei na verdade uma árvore, como se fosse a sarça, e dentro eu coloquei papel celofane amarelo e vermelho. Você pode também colocar papel seda, que dá o mesmo efeito. É legal você deixar as crianças fazerem essa atividade. Com certeza eles vão fazendo e vão lembrando da aula que foi ministrada naquele dia. Bem, essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer a todos que deixaram comentários, que curtiram os vídeos passados. Não deixe de acessar o nosso site www.eb-blumenau.com.br. Você vai ter acesso a todo o material, dicas de como fazer, fotos dos materiais mais de perto, talvez você não conseguiu ver bem aqui, mas lá tem fotos. E o nosso contato, se você está utilizando nossas ideias, tire foto, mande para a gente, nós ficaremos muito felizes em ver que as ideias estão sendo reproduzidas. Que Deus te abençoe e que você tenha mais um domingo abençoado na sua escola bíblica dominical. Até a próxima!